Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Aprovando Online, mais um curso aqui no Aprovando Online. Hoje vamos fazer resoluções de questões de gestão organizacional e de pessoas. Gestão organizacional e de pessoas. Como que vai ser o nosso curso aqui? Só rapidamente explicando para você. Nós vamos resolver questões, mas eu não vou seguir uma ordem cronológica dessas questões não, tá? Vão surgir questões de variados assuntos, praticamente todos baseados na CESP ou UNB, tá? Mas fique tranquilo que o assunto ele vai vir e vai retornar. Vamos fazer umas 5, 6 questões de variados assuntos. Pode ser que a questão retorne, uma outra questão retorne do mesmo assunto, tá beleza? Fique tranquilo que isso é uma forma interessantíssima da gente estudar. A gente grava muito com essa técnica e para cada questão que eu achar pertinente, eu vou abrir um parênteses e explicar, dar um pouquinho do conteúdo para você, né? Dar o conteúdo daquela matéria e falar, olha, as pegadinhas dessas questões é em cima disso. Essas questões vão para esse lado, vão para aquele outro lado. Então, fique tranquilo aí que a gente vai fazer aí nesses encontros que a gente vai ter aqui, você vai ficar bem preparado e afiado aí para conseguir acertar aí mais do mínimo que você necessita para passar aí, para fazer a sua aprovação aí em qualquer aspecto que você precisar, beleza? Então, gestão organizacional e de pessoas. Gente, o que é a primeira coisa a falar dessa questão da gestão de pessoas? O que é a gestão de pessoas, né? Esse nome gestão de pessoas, que já veio aí, é a moda do momento falar de gestão de pessoas, né? Já veio como ARH, né? Administração de Recursos Humanos. Veja só, recursos humanos, né? O ser humano, as pessoas que trabalhavam na organização eram considerados como um recurso. Nós temos dentro da organização, nós temos recursos humanos, tínhamos, né, recursos humanos, hoje é gestão de pessoas, recursos financeiros, recursos materiais. Então, as pessoas eram tratadas como sendo um recurso. Hoje não se fala mais trabalhando com recursos humanos, a gente fala trabalhando com pessoas. Então, nós vamos gerir o quê? Pessoas. Então, isso aí é só para você se situar onde nós estamos entrando nesse momento. Então, a gestão de pessoas é por isso. Então, é o antigo, se você lembra lá, administração de recursos humanos. Hoje, a moda é falar gestão de pessoas. E não é só a mudança de nome, não, a mudança da filosofia, né? Hoje nós não temos mais o funcionário, o empregado, hoje nós temos o colaborador, né? Então, por isso é trabalhando com pessoas. Então, nossa matéria é gestão organizacional e de pessoas, e nós já vamos para a nossa primeira questão. Deixa eu só colocar aqui para ir, não está indo, travou. Opa, agora foi. Voltando. Então, nós estamos aí na primeira questão. A nossa primeira questão, ele está pedindo para acerca da gestão de carreira, assinale a opção correta. Gestão de carreira, gente. O que é a carreira dentro da organização? As carreiras, elas se formam dentro da organização no sentido da pessoa alcançar novos cargos dentro da organização, tá? Você provavelmente, se você estiver fazendo aí esse conteúdo para fazer certificação, você está preocupado com a sua carreira, né? Com aquilo que você vai ser no futuro aí na sua organização. Então, ele está pedindo para a gente fazer a questão correta, né? Então, sempre aqui, ó, sempre falo para as pessoas, está pedindo a correta. A CESP geralmente pede a correta, tá? Mas, se ele quiser fazer a pessoa descascar aí, cair numa pegadinha, escorregar numa casca de banana, ele pede a incorreta e eu falo para você, quando é múltipla escolha, 99,9% das vezes a letra A não vai ser a incorreta, vai ser uma correta. Então, observe muito bem isso, tá?
mas aqui nós estamos numa zona de conforto, ele está pedindo a correta. Letra A. Cargo é um conjunto de papéis ocupacionais de determinada organização vinculado a uma estrutura organizacional rígida. Não, gente, o que está errado aqui? Não é uma estrutura rígida, tá? Ele não é ligado a uma estrutura, não necessariamente, não é obrigatório estar, pode ser também uma estrutura flexível. Então ele está limitando, e quando a gente limita alguma coisa numa questão, ela está errada. Então não necessariamente é uma estrutura rígida, pode ser também flexível. Letra B. A gestão da carreira do funcionário é responsabilidade da empresa, podendo eventualmente ser com ele compartilhada. Outra asneira muito grande. A responsabilidade da carreira não é da empresa. A responsabilidade da carreira é do funcionário. Você está se auto-instruindo para quê? Para melhorar na carreira. A empresa, ela pode te ajudar nessa parte, ela pode te incentivar, mas a principal responsável pela carreira é a própria pessoa. Letra C. Estratégias bem-sucedidas de gestão de carreira envolvem escolhas pautadas na satisfação da organização e dos colegas de trabalho. Vamos repetir. Estratégias bem-sucedidas de gestão de carreiras envolvem escolhas pautadas na satisfação da organização e dos colegas de trabalho. É só deles? E a autossatisfação também não conta? Então, outro item errado. Letra D. A busca pelo sucesso profissional envolve o atendimento de expectativas, tais como desenvolvimento pessoal, olha eu entrando aqui, ó, o meu próprio desenvolvimento, qualificação profissional, poder, prestígio e renda. Corretíssima a nossa letra D. Você está preocupado em galgar novos cargos, preocupado com... Gente, você pode dizer, não, eu não me preocupo com poder, mas sim, poder, prestígio, aumento da renda. Se você está se preparando para a certificação, você está preocupado aí em melhorar a sua renda, né? Dependendo, hoje, dentro das organizações, nós temos os níveis, né, de salários baseados em competências, né? Quanto maior a sua competência, mais din-din você pode ganhar. E um método de certificação é uma ótima situação para as organizações trabalharem e tendo aquelas pessoas, tendo aquelas regras das competências, dá uma maior renda para as pessoas. Então a letra D é a nossa correta. Vamos ver o que está errado na letra E. Desde a última década, a gestão de carreira é compreendida como um processo relativamente estável, dependente de pequenos ajustes. Gente, é estável? Não, é altamente instável, tá? Não é tão fácil assim não. Tem vários estudos que apontam para esse sentido, tá? Não é algo estável, que só depende de pequenos ajustes. Não, totalmente errada a nossa letra E. Então, questão de número 1 ficou aí, letra D de dado. O bom da aula, você pode parar, você pode, né? Deixa eu ver aqui. Número 2. Número 2, nós vamos falar de mais um assunto que pode cair na sua prova aí. E a CESP, se ela falar que vai falar de gestão de pessoas ou gestão organizacional, abre o olho que vai cair BSC, Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard? Quer ver? Vamos trazer aqui antes de fazer a questão, só para a gente, se você não sabe, se você sabe, para a gente poder relembrar, que ele é baseado em perspectivas. Vamos ver aqui. Opa, passou. Tomei aqui. Aí. Ele trabalha com essas 4 perspectivas, são as chamadas... Como é que é? São as chamadas perspectivas do Balance Scorecards. Balance Scorecard nós também podemos ter aqui, lá nas questões, chamando só de BSC, Balance Scorecard. Nós temos essas 4 perspectivas principais. Nós temos
a perspectiva do financeiro, nós temos os processos internos do negócio, temos aprendizado e crescimento. Olha só, isso que você está fazendo aí, se você está se preparando para uma certificação, nós estamos no Balance Scorecard aqui, ó, aprendizado e crescimento. Você está estudando e a organização está pensando nisso. E temos a 4 perspectiva, que é o nosso principal ator aqui, para quem é aquele que a gente trabalha, né? Que é o nosso querido e amado cliente. Dentro de cada uma das perspectivas aqui, deixa eu apagar aqui. Como é que está apagando aqui? Aqui mesmo, né? Pronto. Dentro do financeiro, para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores, né? É o espelho da organização, né? Os investidores, as empresas, as SAs que têm ações na Bolsa de Valores, elas são avaliadas pelo seu desempenho financeiro, né? Também se avalia o processo interno para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair, preocupado com o nosso querido e amado cliente. Aprendizado e crescimento, onde nós estamos trabalhando aqui, ó, para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e prosseguir. E a perspectiva cliente, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes. Então, isso aqui a gente trabalha dentro da visão e estratégia, ó, visão e estratégia. Veja que todas as setas vão para cada uma das 4 perspectivas e veja que as setas, elas são de ida e vinda, tá? E é um ciclo, né? Tudo isso aqui se move como move uma máquina. Vamos agora aqui voltar aqui na questão que ela está falando sobre Balance Scorecard, que é a questão de número... Vou voltar aqui. Beleza, vamos lá. Questão de número 2. Acerca de estratégia empresarial, assinar a opção correta. Na verdade, aquele do Balance Scorecard é para a questão de número 3, mas tudo bem, não vai ter problema aqui não. Estratégia empresarial. Gente, nós temos 3 níveis principais de estratégia dentro da organização. Nós temos o nível estratégico da alta direção, nós temos o nível estratégico da média, da gerência média, e temos o nível estratégico do operacional. Mas nós temos que dividir isso em 3 aspectos. Dentro cada um desses blocos eu tenho a perspectiva estratégica, tática e operacional. Vamos ver a nossa questão aqui para a gente resolver ela e já dando a explicação de cada um desses aspectos. Acerca de estratégia empresarial, assinale a opção correta. Diagnóstico estratégico e controle e avaliação são fases do planejamento estratégico de uma organização. Eu fazer o diagnóstico, ver como está a minha organização hoje e fazer o controle e avaliação, esses 3 juntos, diagnóstico de como eu estou, fazer o controle e fazer a avaliação, são sim fases do planejamento estratégico de uma organização. A letra A já é a nossa resposta. A missão de uma organização representa o que ela quer ser ou onde ela quer chegar no curto prazo. Não. A missão é o que ela é hoje. O que ela quer ser no futuro é a visão, tá? Então, missão é o que ela é hoje. Atender bem os clientes, ser a líder no mercado de consórcio hoje. Agora, o que ela quer ser? Também pode ser, ela quer ser, dentro de 5 anos,
A número 1 em seguridade, isso é uma visão. Então, missão é o para que ela existe hoje. Visão é o que ela quer ser daqui a 5 anos, por exemplo. O planejamento operacional é elaborado e executado pelos principais executivos da organização com vistas a otimizar o modelo de gestão empresarial. Não, gente, o planejamento operacional, ele é realizado no último estágio. Na verdade, os executivos, eles fazem um planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Oportunidades e ameaças são discutidas e analisadas durante a fase de análise organizacional interna. Não. Gente, dentro da matriz SWOT, que a gente faz essa análise de oportunidade e ameaça e fazemos oportunidade e ameaça e pontos fortes e pontos fracos. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente poder desenhar. Então, nós temos os matriz SWOT, né? Também pode ser, em português, a chamada FOFA. Pontos fortes. Primeiro na sequência aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho oportunidades. Oportunidades. Eu tenho pontos fraco, ponto forte, e eu tenho ameaças. Ponto forte, ponto fraco, oportunidades e ameaças. Oportunidades e ameaças estão lá fora. São externos. As oportunidades e as ameaças que estão lá fora. Pontos fracos e pontos fortes são situações internas. Situações internas. O que eu tenho dentro da minha organização de forte e de fraco. Lá na questão, oportunidades e ameaças são discutidas e analisadas durante a fase de análise organizacional interna. Errado. Dentro da... É isso aqui. Se fosse externa, estaria certo. Oportunidade e ameaças estão lá fora, são externas. Na fase interna, eu tenho pontos fortes ou fracos. Matriz SWOT. Objetivos estratégicos correspondem a passos ou etapas específicas que contribuem para realizações previstas para prazos certos. Objetivos estratégicos correspondem a passos ou etapas específicas que contribuem para a realização previstas para prazos certos. Nem sempre, tá? Nem sempre. Pode ser também para... Eu preciso também, às vezes, estar preparado para situações imprevisíveis, tá? Não só para as questões previsíveis, mas as imprevisíveis também. Beleza, vamos para frente aqui. Vamos pegar o mouse aqui. Isso. Com relação ao planejamento das unidades do Banco do Brasil S.A., assinale a opção correta. A opção correta.
a questão da CESP também, falando aí sobre planejamento das unidades do banco, como que funciona o planejamento no Banco do Brasil. As unidades do BB são autônomas e, por essa razão, estabelecem metas, planos e estratégias de ação de maneira independente das demais. Gente, um absurdo isso. Você que trabalha em agência do Banco do Brasil, assim como eu já trabalhei no Banco do Brasil, a gente sabe que as metas vêm sempre de cima para baixo. As agências, as unidades, elas podem até discutir, dizer, olha, vamos reduzir nesse lado, vamos aumentar do outro. Aumentar ninguém quer, né? Mas acaba se tendo um tipo de negociação. Mas está dizendo que as próprias unidades, as agências lá, elas que definem as metas, um absurdo, né? O planejamento das unidades do BB volta-se exclusivamente para as seguintes perspectivas: financeira e clientes. Gente, e as outras duas perspectivas do Balance Scorecard, onde fica? Se você não lembra, vamos aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, Balance Scorecard. Perspectiva financeira, clientes, processos internos do negócio e aprendizado e crescimento. Então é só aquelas duas ali que ele se preocupa? Não, ele se preocupa com o Balance Scorecard como um todo. No acordo de trabalho firmado com os colaboradores, definem-se as competências que serão avaliadas, os cursos que serão realizados, bem como a estratégia que será adotada para a criação de valor para os clientes. No acordo de trabalho firmado com os colaboradores, definem-se as competências que serão avaliadas, os cursos que serão realizados, bem como a estratégia a ser adotada para a criação de valor para os clientes. No acordo de trabalho também, além disso, está faltando, né? Nós temos as nossas queridas e amadas metas, né? A gente sabe que nas unidades do Banco do Brasil, você é avaliado tanto pelo aspecto comportamental, mas também pelo aspecto também de cumprimento de metas. O acordo de equipe constitui espécie de plano de ação direcionado ao alcance dos objetivos estratégicos do BB e abrange, inclusive, metas de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Não. Em cada unidade lá fica querendo desenvolver novos produtos e serviços? Não, negativo, né? A gente já tem uma cartela definida de produtos e serviços. O BSC, Balance Scorecard, do banco, facilita a comunicação de sua estratégia para os níveis hierárquicos inferiores e permite o pagamento de incentivos financeiros mediante o alcance de resultados contratualizados corretamente, tá? Corretamente, a nossa letra E é a nossa resposta, tá? Então, gente, se for cair na sua prova, vai cair uma questão sobre Balance Scorecard, tá? Abre o olho. Se você tem algum material a respeito, dê uma lidinha, tá? Mas grave ali que nós temos 4 perspectivas e essas perspectivas são tanto para as questões externas quanto para as questões internas da organização, tá? Então aqui a gente já viu o Balance Scorecard. E agora nós já vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. O monitoramento do clima organizacional tem sido constante em muitas organizações. Acerca desse assunto, de acordo com o modelo adotado pelo BB, assinale a opção correta. Clima organizacional. O que é o clima organizacional? O clima organizacional é como as pessoas se veem, como as pessoas se sentem em relação à organização, tá? A gente precisa fazer esse ponto de corte. Então, clima organizacional é como que a organização se sente, como as pessoas se sentem na organização. Já a cultura organizacional são os valores, os pressupostos básicos que a gente traz dentro da organização. Por exemplo, o que é cultural? O que é uma cultura organizacional? Um traço de cultura organizacional?
todo mundo que vai sair do trabalho, vai para outra agência, trabalhar em outro lugar, tem que pagar um salgadinho no final da sexta-feira que ele vai se despedir. Ou realizamos uma festinha para aqueles que estão chegando, ou uma festinha para aqueles que estão saindo. Isso aí é um aspecto cultural, tá? Isso é cultural dentro da organização. Veja a diferença de clima. Clima é como a pessoa se sente na organização, como ela percebe a organização. O clima ele pode ser quente, frio, ele pode ser bom, pode ser ruim. Já a cultura organizacional são os valores, os pressupostos básicos que a gente tem dentro da organização. E os artefatos. Se eu só, dentro de cultura organizacional, deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre a teoria do iceberg. Como que eu vou falar sobre a teoria do iceberg? Quando cai isso aqui, derruba muita gente boa. O que é um iceberg, gente? Ó, o iceberg. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um iceberg aqui para você. Aqui, um símbolo, um iceberg. Imagine que aqui é o mar. E essa aqui é a nossa famosa, aqui para cima, aqui, ó. Vou destacar aqui. Isso aqui é a famosa ponta do iceberg. Você já deve ter ouvido falar a seguinte frase. Está acontecendo uma situação. Aí a pessoa fala, isso é apenas a ponta do iceberg. Por que que falam isso, né? Muitas vezes as pessoas ouvem os ditados populares e não tentam descobrir por quê. Isso é apenas a ponta do iceberg, porque a maior parte do iceberg, gente, quando ele está no mar, a maior parte dele, o iceberg é de água doce, e ele flutua na água salgada, a maior parte dele está por baixo da água. Então a gente só está vendo a ponta do iceberg. Então essa teoria do iceberg dentro da cultura organizacional. Então nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. O que é essa ponta do iceberg? Nós chamamos isso de artefatos. Então, gente, artefatos é tudo aquilo que a gente consegue ver de cara. Na primeira vez que a gente vai na organização, o jeito que as pessoas penteam o cabelo, do jeito que as pessoas se vestem, do jeito que as pessoas conversam. Então, isso chamam-se dentro da cultura organizacional de artefatos, as gírias que as pessoas, isso aí, um dia que você fica na organização, você já consegue ver quase todos os artefatos, é a placa, é o emblema da organização, isso chamamos de artefatos. Já dentro da água, aqui dentro do mar, nós vamos ver os valores, as crenças que essas pessoas têm, o que elas acreditam como se fosse verdade, perdão da palavra, seja verdade verdadeira, verdadeiríssima, mesmo que não seja. Mesmo que não seja. Deixa eu dar um exemplo para você, eu gosto de dar sempre do trote. Do trote. O trote truculento lá, a sociedade condena. A sociedade condena o trote nas universidades, não condena? Mas quem está participando lá, quem está pregando, fazendo o trote, para ele aquilo ali é coisa normal. Porque ele já passou pelo aquele rito anteriormente. E ele, para se autoafirmar, ele tem que fazer o outro passar. E aquele outro que passou vai querer que o outro passe. Isso não é regra, né? Mas isso é um aspecto cultural, é um valor. Tá? E esses valores, quando eles chegam a esse nível de ser acreditado como verdadeira, verdadeiríssima, mesmo não sendo, nós chamamos de pressupostos básicos. São os pressupostos básicos, tá? Então os artefatos é aquilo que a gente vê de cara. Os valores, se você passar uma semana, você já consegue enxergar os valores. Já os pressupostos básicos, você vai ter que conviver mais tempo na organização, tá? Então, quando você chega a primeira vez na organização, você se depara com os artefatos. Então, isso aí é a teoria do iceberg, tá?
Então, geralmente, como que cai uma questão? Ah, professor, como é que cai uma questão dessa? Ele fala, olha, qual é o aspecto, dentro da teoria do iceberg, qual é o aspecto que está para fora da água? Você já imaginou uma questão dessa? E existem questões desse jeito, tá? Qual é o aspecto que está para fora da água? Os artefatos. Então, dentro da teoria do iceberg, aquilo que está para fora da água, a pontinha do iceberg a gente chama de artefatos. Aquilo que a gente vê de cara. Vamos lá ver essa questão então. O monitoramento do clima organizacional tem sido constante em muitas organizações. Acerca desse assunto, de acordo com o modelo adotado pelo BB, assinale a opção correta. Então, clima é diferente de cultura organizacional. Clima organizacional, cultura organizacional e satisfação no trabalho descrevem o mesmo fenômeno. Eu acabei de falar que cultura organizacional é uma coisa e clima organizacional é outra, e eles descrevem o mesmo fenômeno? Não, errado. Clima é como que a pessoa se sente em relação à organização. Pode ser bom ou ruim. Já a cultura organizacional são os valores, as crenças, os pressupostos básicos, tá? Então a letra A está errada. O clima organizacional orienta e regula os comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados pela organização. O clima organizacional orienta e regula os comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados pela organização. Corretíssimo. Se eu tiver uma gestão truculenta, o clima vai ser ruim. Se eu tiver uma gestão afável, amável, o clima, a tendência é de ser bom o clima. Às vezes, mesmo assim, o clima não é bom, né? Mas a letra B é a nossa resposta, tá? Então, o clima, o clima organizacional, ele é muito relacionado à motivação, tá? A motivação se uma organização quiser trabalhar o clima, ele trabalha o clima organizacional muito mais fácil do que a cultura organizacional. A cultura organizacional é muito difícil de mexer nela. Já o clima organizacional, com algumas ações de melhoria, a gente já consegue alterar ele, às vezes, da água para o vinho. Vamos ver o que está errado no outro. A mensuração do clima organizacional se dá por meio de avaliações e julgamentos afetivos sobre práticas organizacional. A mensuração do clima organizacional se dá por meio de avaliações e julgamentos afetivos sobre práticas organizacionais. Errado. Clima organizacional é a percepção que a pessoa tem em relação à organização. Pressão organizacional poder no trabalho, mudança e inovação e expectativa de desempenho são dimensões que formam o clima organizacional. Gente, pressão organizacional, poder no trabalho não é. Poder no trabalho é um aspecto cultural. Errado. A dimensão do clima organizacional, denominada expectativa de desempenho, aponta para a abertura da organização às mudanças e à liberdade dada aos funcionários para o desempenho das tarefas. A dimensão do clima organizacional, denominada expectativa de desempenho, aponta para a abertura da organização às mudanças e à liberdade dada aos funcionários para o desempenho das tarefas. Nada a ver com nada consta. Letra B é a nossa resposta do nosso querido gabarito. Beleza? Já já continuamos aí com mais resolução de questões.